5, o que é que vai acontecer? Eles também vão te dar um tempo para pensar, tá? Eles vão te dar 2 minutos para você preparar a sua argumentação. Então, 2 minutos, preparei a minha argumentação, se eu tô a favor ou contra. A favor ou contra de quê? De duas situações que eles vão te dar e você vai escolher uma e você vai dizer se tá a favor ou contra aquela situação. Então, a situação 1, eles falam assim: hay que limitar el consumo y el empleo de combustibles y materiales no reciclables porque el ritmo actual es insostenible y destruirá el planeta. Então, ele tá afirmando que tem que limitar o consumo das pessoas, como alguns países já fazem. Só pode consumir esse tanto de plástico por mês, tá? Porque da maneira que tá insustentável. E aí você pode fazer uma argumentação falando se você está a favor ou contra e dizer por quê. Opção 2. El reciclaje es la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global existente. Você acha que a reciclagem é a única solução? E aí você vai dizer se sim ou não. Não, eu não acho. Eu, Débora, pessoalmente não acho. Acho que tem outras maneiras. Mas sim, é um ponto-chave. E você tem que escolher qual? A que dá mais pano pra manga. A que você vai conseguir falar mais, tá? Seja aquela mais polêmica ou aquela mais absurda. Lembrando que o fato de você escolher uma dessas opções não quer dizer que você tá a favor dela. Você pode dizer que tá contra ela e dizer por que você acha que ela tá errada. Débora, se eu não tô nem a favor nem contra, você pode dizer, olha, eu acho que por um lado é assim e por outro é assim, tá? Tem que dar a sua opinião de alguma maneira. Então, por que eu falei que tem que escolher a que dá mais pano pra manga? Porque aqui, meu querido, é nível avançado. É nível C1. Você vai ter que gravar um áudio de 3 a 4 minutos falando sem parar. Tá? Então, já vai treinando aí, mandando mensagem para aquele seu amigo que fala espanhol, manda aqueles áudios de 3 minutos, 4 minutos, falando tudo em espanhol. E não é falando qualquer coisa, é falando temas sociais e políticos. Então, aqui, aproveita essa onda que a gente tá aqui, né? Mais que nunca falando de feminismo no BBB, racismo no BBB, enfim, várias coisas, né? Quarentena e tudo mais, que tá todo mundo falando, todo mundo em casa comentando tudo. Aproveita para gravar esses áudios de 3 a 4 minutos para a tarefa 5. Débora, eu preciso só do B2. Então, eu preciso fazer a última tarefa, é o que eu falei no começo da live. É importante que você faça, porque os pontos, eles podem te ajudar sim, tá? Pelo menos alguma coisa você faz e algum pontinho você vai tirar dali. Não é possível, tá? Então, quais são os pontos que você tem que cumprir aqui na 5? Presentar su posición al respecto, então dizer que se você está a favor ou contra a afirmação que você escolheu. Você pode repetir, estou em favor, eu creo sí que el reciclaje es la única solución, ou não creo, não estou de acuerdo com isso. Que mais? Justificar sua posição exponendo seus argumentos. Então você tem que argumentar. Por que você não acha que a reciclagem é o único método? Porque tem vários outros métodos. Quais são eles? Tá? Então você vai ter que argumentar. E quanto mais argumentos, melhor. Mas é interessante ser no mínimo 2 argumentos. Exemplificar, dar exemplos. Podem ser exemplos mais globais, do mundo, de um país específico. Como pode ser um exemplo bem pontual. A sua vizinha, a sua mãe. Tem alguns assuntos que a gente não consegue dar exemplos pontuais. Mas eu já vi aparecendo também, por exemplo, educação à distância. Então eu posso dar um exemplo bem pontual. Mi hermano estudia, hace su grado à distância, porque vive numa cidade, em um pueblo, numa cidade interior. E se não fuera a educação à distância, talvez não poderia conquistar esse diploma de grado, de enseñanza superior, tá? Então você pode dar esses exemplos mais pontuais. Débora, não tem nenhum exemplo. Aqui entre nós. Inventa, tá? Inventa um exemplo. Eles não vão verificar se é verdade, eles só querem saber se você sabe falar, se você sabe exemplificar, se você tem essa capacidade. Muito difícil, você vai lembrar de um exemplo concreto na hora. Inventa alguma coisa, tá bom? É importante você preencher esses 3 minutos e não fala rápido, porque aí você vai falando despacito, quando viu, completou os 3 minutos. Débora, quando terminar os 3 minutos, o que é que eu faço? Tem lá a partezinha de você terminar a gravação, tá? Não deixa terminar os 4 minutos, porque vai ficar aquele silêncio, e aquele silêncio não é muito bom. Parece que você vai estar pensando, não vai parecer que você concluiu, ok? Então, terminou, encerra. A última, concluir deixando clara a sua postura. Então, você conclui dizendo se você está de acordo, se você está em desacordo, e volta a falar aquilo que você falou no começo, ok? Então, são 3 minutos, 3 a 4 minutos, então, no mínimo 3 minutos para falar sobre isso. Lembrando, se você quer o nível B2 e você só conseguiu 1 minuto, se você só conseguiu 2 minutos, ok, mas não deixa de fazer, tá? Faz o que você conseguiu, o que tiver no seu alcance e saiba que você deu o seu melhor, tá bom? Gente, é isso. Tem pergunta? Mandem aí as suas perguntas, tá?